Hello there, how are you? E aí pessoal, bom dia, como vocês estão? Ou boa noite. Hoje eu tô querendo gravar mais um vídeo aqui pra vocês sobre como eu tenho estudado inglês. E hoje eu gostaria de falar de um estudo, um estudo específico que eu faço na minha semana, que é o estudo de aprendizagem de novas palavras. Eu faço isso todos os dias e tem funcionado muito bem comigo. Eu tenho aprendido novas palavras com uma facilidade bem maior e tenho trabalhado minha fluência, tenho trabalhado minha pronúncia e tudo isso junto de uma maneira rápida e simples. Vamos lá então. O que se consiste o meu estudo? O estudo de aprendizagem de novas palavras. Inicialmente ele começa não com uma pesquisa de palavras, não com meio exagerado, onde você vai ficar sobrecarregado. Começa com algo simples. Eu pratico o meu listening. O que é o listening? Resumidamente, o listening é você praticar a sua escuta do inglês e o seu entendimento. Eu pratico o listening todos os dias. Eu coloco um podcast sobre um TED Talk. Se você ainda não tem um nível de listening tão avançado, eu aconselharia você começar com coisas mais simples, como os áudios que você pode encontrar no site do Yes So Fast. São muito bons, são simples, são resumidos, são curtos, de 30 segundos, e você pode ouvir várias vezes, aprender vocabulário, é muito bom. Então eu começo a minha prática de novas palavras simplesmente com o listening. Ultimamente eu tenho escutado TED Talks, já escutei também muitas histórias em inglês com Duolingo. É um podcast muito bom, você encontra no Spotify, no iTunes, muito bom. Eu pratico o meu listening com isso, e eu nunca tenho contato visual primeiro, porque o contato visual, eu aprendi isso inclusive com o meu teacher. O contato visual ele tende a atrapalhar a sua percepção da palavra. Quando você escuta a palavra primeiro, você consegue entender como ela é usada, porque a gente está estudando inglês para entender, escutar ou falar, e muitas das vezes a escrita ela pode atrapalhar. Então eu aconselharia você a ver, mesmo que seja um texto simples, eu aconselharia você a ver primeiro ouvindo. E depois que você ouvir incansável vezes, você pode não entender tudo de primeira. Quando você se adaptar e começar a entender novas palavras, você vai ser capaz de transcrevê-las, ainda sem vê-las visualmente, da maneira que são escritas. Você pode, vou dar um exemplo da palavra, o verbo ter. A palavra have, o verbo ter, você pode escutar ela, você pode transcrever. Provavelmente a pessoa que visse da primeira vez sem conhecer a escrita iria transcrever como R-E-V, have. Isso não tem problema, até porque a gente está falando de listening. Você não tem a obrigatoriedade de estar escrevendo de uma maneira correta, e é até bom você escrever literalmente o jeito que se é falado a palavra. E então, depois disso, você vai transcrever todas as palavras, seja do texto que você estiver trabalhando. E após isso, você vai ir na transcrição e vai comparar. Você então vai entender aquelas novas palavras, você não vai ter a confusão da escrita atrapalhar a sua fala ou a sua escuta, porque você já vai ter tido o contato de escuta primeiro. E então você vai anotar essas palavras, assim como eu faço, e então você vai transcrever essas palavras da maneira correta, vai
selecionar as mais interessantes que você não conhecia e vai praticá-las. Como que eu pratico? Enquanto eu estudo meu listening, eu faço esse processo todo, anoto as palavras num caderno e separo um dia na semana para escolher palavras que eu julgo essenciais e que podem melhorar o meu vocabulário. Eu escolho essas palavras e vou praticando elas em post-its. Eu anoto esses post-its na minha cômoda, do lado da minha cama, e eu olho e tento praticar cada palavra. Eu costumo deixar 5 palavras lá. Pratico cada palavra pelo menos 5 vezes. Quando eu pratico elas, eu tento trabalhar a minha fluência. Eu posso dar um exemplo para vocês das palavras que eu estou usando. Talvez depois eu grave eu fazendo essa prática e coloque nesse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai ser editado. Então, depois disso, depois dessa prática, à medida que eu vou entendendo, eu vou fluindo mais com essas palavras, eu vou conectando elas mais e eu consigo perceber se eu já assimilei aquela palavra e substituo por uma outra da minha lista de quinta-feira. E assim eu vou estudando semanalmente. É isso o meu estudo e eu espero que tenha ajudado vocês. Até mais.